Pode falar. Bom, boa tarde ou bom dia. Obrigado pelo convite para conversar com vocês. Eu não acho que seja uma questão de maternidade na contemporaneidade, eu acho que é uma questão da maternidade. Eu acho até que se a gente pensar na maternidade antes da contemporaneidade, a gente vai poder entender como muitas coisas que hoje são valorizadas talvez não tenham a devida importância ou não mereçam tanta importância. Eu estou falando mais das questões de consumo de cursos, consumo de insumos, de objetos, de travesseiros, almofadas e tapetes e coisas que são vendidas, e falamos menos do afeto, do vínculo, da relação, que é uma coisa mais antiga, eu diria. Então, nesse sentido, eu acho que o contemporâneo podia caminhar na direção do antigo. Agora, o que eu percebo na minha prática é uma preocupação muito grande dos pais e mais das mães com atender determinados objetivos externos aos pais. Como, por exemplo, eu sou obrigada a amamentar até os 6 meses de vida porque isto é o melhor. É óbvio que é o melhor, não tenho a menor dúvida que é o melhor. Entre ser o melhor e ser uma coisa fundamentalista, obcecada, obsessiva, que transforma a amamentação numa meta e não num meio, tem uma diferença enorme. Eu acho que também tem outras coisas que as mães ficam muito influenciadas por esses grupos de WhatsApp do mundo virtual, onde outras mulheres ditas mais experientes ditam regras, protocolos, e as mães esquecem de olhar para os seus filhos e de perceber o que para aquele filho ou para aquela filha é melhor. Porque todo bebê é único. E eu costumo brincar dizendo, meu livro de pediatria não fala desse bebê, não fala do seu filho. Quem entende do seu filho é você. Então eu acho que a contemporaneidade podia ser mais criativa e mais ousada na hora de paternar e maternar. Não sei exatamente que coisas o público gostaria de ouvir. Talvez você pudesse me perguntar alguma coisa? Sim. Eu estou pensando aqui como os cuidados se tornaram, na verdade, fonte de muita angústia, né, e frustração. E há uma certa invasão realmente do próprio meio, ou seja, da sociedade, né, de todos que compõem a sociedade, desse melhor modo de ser mãe, melhor modo, portanto, de cuidar. Então eu vejo que isso causa muita angústia nas mães. Elas procuram muitas vezes o consultório, pelo menos assim na minha prática eu percebo isso, tentando responder a uma demanda não delas, mas sim do meio. Exatamente o que foi falado, né? O que o senhor colocou como uma questão, né? E eu acho que isso, provavelmente, assim, na sua prática enquanto pediatra, eu acredito que essa forma, né, de se relacionar com o bebê acabe causando muitas vezes até o medo de se relacionar com o bebê. Eu não sei se o senhor percebe isso nas suas clientes, né, junto com os seus filhos, se elas ficam de alguma forma querendo uma resposta definitiva à verdade de como cuidar, né, da melhor maneira, enfim. Eu acho que você tem razão, tem uma mistura social e cultural que é importante a gente salientar. No mundo empresarial, você ser efetivo ou eficaz, você bater uma meta, você ter objetivos claros e definidos é extremamente importante, é legítimo isso. No mundo empresarial, a meritocracia é uma coisa que faz sentido. Mas esse mundo empresarial, eu tenho a impressão que ele transbordou, ele passou para a vida pessoal e nós começamos a achar que na vida pessoal a gente deve ter metas, objetivos e méritos e ser premiado pelo mérito. E isso nos afasta de uma forma de lidar e de se relacionar que é mais afetiva, que não é objetiva, que é subjetiva,
que não é quantificada, que não é passível de uma avaliação matemática. E aí as mães e os pais buscam protocolos porque eles tranquilizam. Digo, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo certo. E o protocolo dá uma certa tranquilidade, mas dá um afastamento. É uma tranquilidade que não dá um contato. Porque, na verdade, não tem protocolo. Então, as pessoas ficam procurando um protocolo, obviamente por amor, por nesse desejo de fazer o melhor, que é natural que a gente queira fazer, mas sem se dar conta que esse ser humano é exatamente igual ao ser humano de 70 mil anos atrás, que não tinha Google, que não tinha pediatra, que não tinha nada disso e foi capaz de trazer a espécie até hoje. Desses 70 mil anos, a gente andou pelo mundo 50 mil anos, 60 mil anos. Então, não tinha nem casa e a espécie sobreviveu. É claro que o progresso é bom, o progresso traz coisas boas, eu não estou questionando isso. Eu só estou dizendo que há um saber dentro de nós, bichos, para proteger a nossa prole. Esse saber foi atropelado pelo protocolo, pelo suposto saber científico de alguém que estudou que é melhor para o bebê isso, é melhor aquilo. Poucas coisas a ciência pode contribuir para dizer é melhor isso. A posição de dormir, estatisticamente, dormir de barriga para cima é melhor. Então a gente diz isso para nós. Mas que horas eu vou dar o banho? Eu não sei. Eu não sei se seu filho gosta de banho de manhã, se você gosta de dar banho de manhã, se os dois se entendem com banho de manhã, na hora do almoço, de tarde ou de madrugada. Não sei. Eu não sei e ninguém sabe. Só esses pais desse bebê podem decidir que horas vão dar o banho. E assim tantas outras coisas que vão vir com normas e protocolos. Na hora de amamentar faz assim, faz assado. Faz do seu jeito. Não precisa ter uma técnica para amamentar, porque o bicho sabe fazer isso. Se você deixar esse bicho solto, ele vai cuidar. E ele vai cuidar fazendo o que é mais importante, vai botar no colo. O que o bebê precisa é de colo, de um ambiente que seja minimamente organizado, minimamente acolhedor. E mais nada, não precisa de travesseiro inclinado, não precisa de chocalho montessoriano, não precisa de música clássica para desenvolver habilidades matemáticas. Música clássica se a família gosta. Se a família gosta de funk, toca funk. Aquele bebê é daquela família, então não dá para a gente criar regras. Eu acho muito ruim as regras na medida em que elas se tornam verdade e impedem os pais de ter criatividade. É claro que algumas diretrizes a tradição oral vai dar, o próprio pediatra pode dar, mas é uma diretriz, não é uma regra. É algo que a mãe vai adequar e o pai vai adequar àquele filho. Quem tem mais de um filho sabe que eu estou dizendo absolutamente verdade. O primeiro filho foi de um jeito, o outro é outro. São os mesmos pais, claro que mudaram, amadureceram, mas as regrinhas do primeiro não servem para o segundo, assim como as regrinhas do vizinho não servem para o meu, ou as regrinhas do pediatra, ou as regrinhas do livro, ou do grupo de mães. Eu acho até muito interessante isso que o senhor está falando, porque de alguma maneira é disso que as mães buscam, né? Essas regras. E pouco parece que entendem que o bebê, o que ele precisa mesmo é de um humano perto dele, com todos os ingredientes aí que humanizam, né? Claro. Isso que o senhor apontou, do carinho, do cuidado, né? E esses carinhos, tanto carinho quanto cuidado, realmente ele não precisa desses aparatos todos, né? É o contato com o outro, né? E o contato com o bebê realmente também, apesar de... é um simples complexo, né? Porque exige daquele adulto que está com ele realmente tentar decodificar quem é aquele ser, né? E poder falar com ele, poder conversar com ele, mesmo que a resposta seja de uma outra maneira, que não a que o adulto reconheça, né? Ou como a fala, mas claro. que né? O adulto vai chegar lá, o pai, a mãe, né? A avó vai dizer, você está com uma carinha de quem está com sono, você está com uma carinha de que está cansado, e isso vai começar a dar sentido para essa experiência aí, né? Compartilhada, né? Do bebê com os seus cuidadores, né? Eu acho que como a gente gosta de regra e a gente ajuda a gente,
você disse uma coisa que eu acho fundamental. A gente tem que achar qual é a regra daquele bebê, daquele dia. Isso. Porque, principalmente bebês pequenos, eu costumo dizer, cada um vem com um manual. A gente tem que achar onde está o manual do nosso bebê, aprender a ler o manual e saber que a notícia de hoje é a notícia velha amanhã. Bebês pequenos, menos de um mês, até 2, 3 meses, você tem certeza absoluta que descobriu o que faz ele dormir, que é ninar da esquerda para a direita cantando tal música. Amanhã não funciona. Então é uma leitura diária de um manual do bebê. Imagina a gente pegar uma regra fixa de um livro de pediatria e dizer, olha, faz assim. Vai dar errado, porque o bebê está em transformação. E o bebê precisa ser lido, entre aspas, todos os dias. Isso, e só se lê bebê com afeto. A gente não precisa de linguagem, ele não tem nada escrito. A gente tem que passar a mão no bebê, a gente tem que olhar para o bebê, a gente tem que perguntar para o bebê, a gente tem que chorar com o bebê, dizer assim, puxa, me ajuda, eu estou nervosa. É outra coisa que os pais... A cultura escondeu da gente o fato de que ter filho cansa muito e irrita. Exatamente. E às vezes a gente fica com muita irritação, aí fica com culpa porque ficou irritado com aquilo que é o que eu mais amo no mundo e eu tô com ódio daquele bebê que chora às 3 da manhã na quarta noite seguida. Ok, é razoável isso, eu só não vou fazer nada com o meu ódio, não vou ter nenhuma atitude de maus tratos, e vou pedir ajuda para alguém, fica aqui um pouquinho porque eu não estou aguentando. É humano isso. Isso também fica meio que escondido numa ideia paradisíaca e falsa de uma mãe, geralmente é a mãe, né? Provedora infinita de amores e leite e tudo mais. Não é real isso. O real é que depois de 2, 3 dias sem dormir, a gente está irritado, fisiologicamente irritado, tanto que é um mecanismo de tortura, de ditadura, não deixar preso político dormir. E a mãe, às vezes, é presa política dos filhos, então ela tem que ter a capacidade disso. Um outro aspecto é que as famílias se tornaram nucleares, elas vivem em apartamentos, o pai, a mãe e o bebê. O que era uma casa grande, com um puxadinho, com tio, com primo, que diluía essa concentração. Então, muitas vezes eu digo para os pais, olha, bebê de 1 semana, 10 dias, vocês já saíram de casa? Como assim? Já saíram para comer, para fazer um lanche, vocês dois com o bebê? Mas pode? Eu digo, bom, se veio até o consultório, vocês podem ir até algum lugar com bom senso, não é? Num iate com vento ou num shopping superlotado, mas, puxa, a mãe às vezes gosta de comida japonesa, não comeu a gravidez inteira, sai para comer, vai ver um pouco o mundo. Isso é para os pais, o bebê não precisa, mas quando os pais se sentem melhor, o bebê se sente melhor. Então, é uma história que a gente tem que cuidar dos pais também, para eles não ficarem enlouquecidos com essa coisa de eu preciso ser perfeito. Exatamente. Eu gosto de um autor inglês, que já morreu, que era pediatra e que virou psicanalista, chamado Winnicott, que usa uma expressão que eu acho bonitinha e explica, bebês precisam de mães suficientemente boas. Não precisa ser espetacular. Basta ser uma mãe suficientemente. Nota 6, está ótimo. Está ótimo. Não precisa mais. Isso mesmo, né? Porque realmente ser expert né, no bebê, né, querer saber tudo, querer né, dar conta de tudo, impossível. É impossível. Não faz parte do humano. Não. Né? E a vida inteira vai ser assim com os nossos filhos. Eles crescem e a gente não dá conta de tudo. Exatamente. Aí tem uma fase que é da adolescência, a gente quer dar conta de tudo, não vai dar conta de tudo. E às vezes não é para dar conta de tudo. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas se não tiver, você corta. Eu acho também, não para bebê pequeno, tá? Estamos falando de bebês pequenos. Sim. Mas bebês maiores, bebês de 7, 8, 9 meses, a gente tem um fenômeno, eu vejo um fenômeno no consultório, que é, aos meus olhos, preocupante, que é a incapacidade dos pais de imaginar frustrar seus filhos. Primeira parte da vida, o bebê precisa, de fato, de todo o mimo do mundo.
Não estraga colocar bebê no colo, nada disso faz mal. Dá beijinhos. Dá beijinhos, aquelas coisinhas que parecem acne, não é da barba do pai, é normal de bebê. Bom, mas quando o bebê vai crescendo e deixa de ter uma dependência absoluta dos pais, e tem uma dependência que começa a ser relativa, se a gente cuida como se fosse um dependente absoluto, a gente está inibindo algumas competências que a gente gostaria que o bebê desenvolvesse. Tolerância à frustração, autoconsolo, capacidade de se virar um pouco sozinho. E aí a gente vê os pais provendo e não falhando. É importante que os pais falhem para poder dar um espaço para essa criança desenvolver alguma aptidão dela. Isso chega, às vezes, às coisas engraçadas, né? A mãe me diz assim, doutor, ele está com febre, uma criança de 1 ano. Eu digo, quanto de febre? E ele deixa colocar o termômetro? Eu disse, mas como não deixa? Você levanta o braço, abre o braço, ele chora, você é mais forte, segura. Eu não estou dizendo que a gente deva ter abuso de... Esse é um uso de força legítimo. Então eu seguro o braço, é uma informação relevante. Eu não estou tirando temperatura de hora em hora para saber se ele está com febre. Eu achei que estava com febre, mas aí ele não gosta. Ele não gosta e ele não sei o quê. A mesma coisa, prolongar a livre demanda da mamada. Livre demanda é ótimo, mamar é ótimo. Tem uma idade em que pode continuar a mamar, mas começa a botar um pouquinho de regra, pequenininho. E as mães aí não come, não ganha peso, porque mama um pouquinho o dia inteiro. Às vezes vem na consulta é um ambiente estressante, eu nem conto, mas aí puxa a blusa da mãe e dá uma mamadinha, puxa a blusa da mãe e dá uma mamadinha. Não vai almoçar, não vai jantar. O que os pais não sabem fazer? Colocar um pouquinho de limite. Dar um pouco de noção do mundo real. Quem vai apresentar o mundo real são os pais. Então, num primeiro momento, é assim a história do Papai Noel. Papai Noel existe, mas tem uma hora que a gente tem que contar para os filhos que o Papai Noel não existe. Às vezes essa transição é muito difícil. Sim. E isso a gente vai vendo assim, como os pais, eles ficam, na verdade, reféns do bebê, né? E muitas vezes eles chegam angustiados. Esse bebê não me larga nunca. Eu não consigo fazer nada, né? E, na verdade, esse domínio é por falta realmente de limite, né? Como fosse alguma coisa... Quer dizer, o adulto até esquece que ele, para viver em sociedade, ele está o tempo todo sendo limitado, né? Nos seus impulsos. E o bebê também precisa, né? Precisa, porque esse bebê, nos primeiros meses de vida, o futuro do bebê é um futuro que dura 3 horas. Ele vai mamar, vai fazer cocô, vai fazer xixi. Mas a partir de uma certa idade, os pais começam a olhar um futuro mais longínquo. Que tipo de pessoa eu gostaria que meu filho ou minha filha fosse? Integrado na sociedade, capaz de se virar sozinho, dependente, enfim. Mas não dá para a gente querer um filho ou uma filha que seja independente, autônoma, produtiva, que tolere algum nível de frustração, porque todo dia nós somos frustrados. Eu chego no consultório, o elevador não está lá, tem fila, eu sou o último e não entro. Eu não fico feliz com isso, mas eu também não deito no chão e começo a chorar. Eu digo, vai vir um elevador. E a gente vê adulto que não tolera a frustração. O dia que o aeroporto fecha porque tem uma tempestade, tem 1 ou 2 que vão lá brigar para saber quando é que vai abrir. Ninguém está feliz, mas tem que tolerar a frustração. Então, se os pais acham isso, isso não acontece por mágica aos 6, 7 anos de idade. Isso é uma construção que começa muito de leve, no segundo semestre de vida, com pequenos movimentos de limite, de frustração, que progressivamente e suavemente vão aumentando. Quer dizer, amor, usando o sim, é fácil. Amor usando o não, às vezes assusta a gente, mas é importante. Faz parte. Faz parte da vida, né? Da vida, isso. Eu odeio fazer fila no Itaú, mas faço. Não gosto. Não fico feliz. Não sei assim, opa, tem fila hoje? Que bom. Não é? Exatamente. Não é meu barato. E isso faz parte da constituição do sujeito, né? É de fundamental importância, né? E é interessante que
como houve toda uma construção também, né, aí ao longo dos tempos, de colocar também os pais num lugar um tanto infantilizados, eles não sabem, temos aqueles que sabem, me parece, né, claro que tem outras questões envolvidas aí, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas assim, me parece que isso foi criando realmente adultos mais infantilizados, com dificuldade de realmente dizer por eles mesmos, pela experiência inclusive deles enquanto humanos, o que é o melhor. Então é como esse melhor viesse sempre de fora, né, na palavra da ciência, portanto dos especialistas, e houvesse uma certa dificuldade como